Olá, gente linda que me assiste! Hoje eu vou fazer a parte 2 do livro de Enoque. Quantas partes serão? Eu não sei. A primeira parte, se você não viu, foi a volta dos anjos caídos para o dia da matança. Bom, por que eu me interesso tanto por esse livro? Porque ele diz que o nosso mundo é muito bizarro. Ele também diz que a Terra é plana, vai descrever exatamente como é o rosto de Deus, o que acontece com os mortos, né? E também a data exata da vinda de Cristo. Então vamos por parte, ok? Hoje nós vamos falar dos gigantes. Primeiramente, é claro, Enoque foi arrebatado ou teve essa visão. Vamos começar? Eu, Enoque, tive uma visão. Nuvens, estrelas e relâmpagos me jogaram até o alto. Então eu estava no céu e vi um muro com pedras e cristais. Passei por uma chama de fogo vibrante, um lugar espaçoso de cristal. Nos muros e no piso era um cristal. O céu parecia com estrelas e relâmpagos e querubins de fogo. O céu era tempestuoso. O portal queimava como fogo e também era assim por cima dos muros. O lugar era quente como fogo e frio como gelo. Fiquei atemorizado. Caí sobre a minha face. É impossível descrever a extensão deste local. E vi um trono, e debaixo dele saía um fogo flamejante. Alguém grande em glória assentava-se nele, e era impossível contemplar o seu rosto, pois o seu manto era mais brilhante que o sol, e mais brilhante que a neve. Nenhum anjo ousava olhar para sua face, nem mortal algum podia contemplá-lo. Um fogo flamejante o rodeava. Entre as miríades e miríades não podiam aproximar-se dele, porém o santificado, estava ao lado dele, de dia e de noite, e não se separavam. Eu estava tremendo, com um véu na cabeça, quando Yahweh chamou-me. Aproxima-te aqui, Enoque, a minha palavra. Então ele ergueu-me. Eu olhava para o chão. Ele disse: Não atemorize-se, justo Enoque. Geraste uma ímpia descendência. Agiste como agem todos os homens, e por isso terá que deixar o céu. Mas foste criado desde o início puros e imortais, mas por causa da cobiça e do derramamento de sangue, os homens tornaram-se mortais. E os gigantes, de espírito e de carne, de agora em diante serão chamados de maus espíritos, pois eles são filhos dos sentinelas dos céus, e de espíritos da maldade serão chamados. Eles são espíritos como nuvens ou néfilins, e na terra ficarão. Oprimem, corrompem, possuem os homens para que caiam, e causam contenda e confusão. Não comerão e nem beberão, mas se esconderão, e virão somente para o dia da matança dos ímpios e dos sentinelas. Agora vai, e digam a eles que nunca obterão paz, pois multiplicaram a maldade sobre a terra. Quer dizer então que eles não comem, não bebem, mas estão aqui, escondidos na terra. Aunque no se ve ninguna criatura, muchos creen posiblemente que algún gigante se encuentre dentro de esta montaña. Así, acá con el largavista, ese punto que yo lo veo brillante. ¡Dios mío! ¿Qué? ¡Mamá! ¡Míralo! ¡Ha crecido! ¡Mamá! Se paró hacia arriba, mamá. Acá se ve. ¡Qué miedo! ¡Ay, qué miedo! Me voy a poner a llorar. Em
2015, no Irã, foram encontrados câmeras hipersônicas ou sarcófagos em grandes cavernas com tecnologias e pedras de cristais que geravam um grande campo eletromagnético que induz a pessoa ao coma. Alguns segundos dentro da câmara equivalem a milhares de anos aqui fora, ou seja, dentro da câmara o tempo não passa. Eles têm nas mãos aparelhos como que telefones celulares, mas talvez ultrapassados, não é nada do que nós temos hoje. Eles têm tesouros de ouro e de pedras preciosas ao redor deles e caixas com alimentos por todos os lados, alimentos que resistem ao tempo. O programa espacial secreto, é claro, sempre secreto, está tomando conta desse caso. Vocês podem ver que isso aí são mortos, pessoas secas, sem globo ocular, mas nessas pessoas bonitas, com gordura corporal, cabelo sedoso, dá para ver que esses caras estão vivos. Eles têm a aparência dos Anunnakis ou dos Anakins, de acordo com a Bíblia. Esse conhecimento só foi levado ao público porque um ex-funcionário do serviço secreto que foi demitido resolveu contar ao mundo. Aliás, a única TV, a única mídia desta terra que teve coragem de passar essa reportagem foi na Rússia. Eu adoro a TV da Rússia, né? Inclusive já falaram que aquele sacrifício humano que aconteceu no CER realmente foi real. E a moça que foi sacrificada era russa. Tá vendo, gente, como esse mundo é bizarro? Essas teorias da conspiração parece que não são assim só teorias não, né? E para você, inocente, que não sabe de nada e pensa que nós chegamos no auge da evolução e que nunca fomos tão inteligentes como antes e que o mundo nunca teve tanta tecnologia assim para conservar uma pessoa em vida por tantos anos, sabe de nada, inocente. Dá uma olhada aí nos hieroglifos que nós temos aí nos sarcófagos do Egito. A mediados del 2015, salían a la luz tanto en prensa como en la televisión rusa, que 3 tumbas de gigantes habían sido encontradas de forma fortuita al realizar unas excavaciones para la construcción de unas viviendas. Sabe o que eu achei muito interessante? É que esses canais aí dos globalistas que são pagos para desmentir, né, encobertar todas as coisas, não tiveram coragem de opinar a respeito disso. Fizeram até o vídeo, mas deixaram aí a curiosidade no ar. E você? Acha que o nosso mundo é bizarro? Escreve aqui embaixo o que você pensa sobre isso. Um beijo e a gente se encontra no próximo vídeo. Olá, gente linda que me assiste. Bom, depois da tempestade vem a bonança. Hoje eu vim falar sobre um assunto muito interessante que é o retorno dos anjos caídos, né, que se encontram no livro de Enoque Etíope, que não está na nossa Bíblia, como vocês já sabem, mas está em algumas Bíblias do Oriente. E sim, lá ele é considerado um livro inspirado por Deus. A Bíblia que nós usamos cita o livro de Enoque em Judas 1, 14 e 15. Enoque, o 7º, a partir de Adão, profetizou acerca deles. Peraí. Onde estão as profecias de Enoque? Onde estão os livros de Enoque? Bom, porque aqui está dizendo, né? Enoque é um escriba e esteve com Deus. Este livro será para os santos, justos e eleitos no tempo da tribulação. Não terá lugar nesta geração, só na futura. O santo aparecerá com as suas hostes no monte Sinai. As sentinelas e os homens estremecerão. A terra será imersa. Preservará os eleitos para sempre. Destruirá o iníquo e cada coisa perversa. Cada estrela celeste nasce e se põe em seu próprio tempo, sem transgredir os mandamentos que receberam. Mas os murchos de coração, que amaldiçoam o Criador, a paz não estará com eles. Os teus dias te amaldiçoarão, e os anos da tua vida perecerão. De ti sairá uma geração perversa que se multiplicará e não terá misericórdia. Os eleitos possuirão luz, alegria e paz e herdarão a terra. Eles serão sábios,
prudentes não repetirão transgressão, não morrerão em tormento e indignação, envelhecerão em paz e terão muitas alegrias. Naqueles dias, quando os homens se multiplicaram sobre a terra, tiveram filhas belas. E quando os filhos do céu viram as filhas belas, se apaixonaram por elas e disseram: vamos nos relacionar com elas e ter filhos. Samiasa disse: eu temo que vocês desistam desse propósito, que só eu sofra por este crime. Então eles juraram e se uniram, e eram 200 anjos prefeitos sobre todos os outros, e fizeram isso no monte Hermon, pois transgrediram o mandamento do Senhor e não vieram em seu tempo determinado. Então, cada um escolheu para si esposas e coabitaram com elas, e lhes ensinaram sortilégios e encantamentos. E elas geraram gigantes, de 300 cúbitos de altura, que devoraram tudo o que a terra possuía. Tornou-se impossível alimentá-los. Então, eles feriram os animais, os peixes, os pássaros, os répteis, para comer-lhes a carne e beber-lhes o sangue. E também voltaram-se contra os seres humanos, a fim de os devorar. E a terra clamou por justiça, com o sangue que era dela derramado. Então os anjos disseram ao Yahweh tudo o que os anjos haviam feito, e lhes contou sobre a iniquidade e sobre os gigantes, e o gemido das almas sacrificadas, e perguntaram: o que devemos fazer a eles? Então Yahweh disse que enviaria um dilúvio, e que deveria escapar somente a semente da boa raiz. Então Yahweh disse a Rafael: pegue Azaziel, amarra-o, mãos e pés, lança-o na escuridão do deserto e coloque sobre ele pedras agudas, cubra sua face, para que não veja mais a luz do dia, até o dia do julgamento final. Então lança-o no fogo. Restaure a terra, para que eu possa recebê-la. Portanto, a Azaziel se atribua a ele todo o mal e todo o crime. A Gabriel, Yahweh disse: vai aos filhos da fornicação, à semente da sentinela, excita uns contra os outros, para que se matam e que vivam no máximo 500 anos. A Miguel ele disse: vai e amarra todos os anjos que corromperam a terra por 70 gerações debaixo da terra, até o dia do julgamento, quando serão jogados nos abismos de fogo eternamente. Que todo opressor desapareça e a semente da injustiça e da retidão desapareça. Que apareça somente a justiça e a retidão, que tenham milhares de gerações, e toda a sua vida e todos os seus sábados serão completados em paz. A terra será plantada e toda a semente gerará sem medidas. Purifica a terra de todo o crime, de toda a impureza, e será o último dilúvio sobre a terra. E Enoque estava desaparecido, e ninguém sabia onde ele estava, pois estava com Deus. Os homens desmaiarão de terror, apreensivos com o que estará sobrevindo ao mundo, e os poderes celestes serão abalados. E foram soltos os 4 anjos que estavam preparados para a hora e dia e mês e ano, a fim de matarem a 1/3 dos homens. Apocalipse 14, 6 e 7. Dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez os céus e a terra. Bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra. Bom, essa mensagem não é para você que está em fornicação, não é para você que está vivendo a sua vida de forma despreocupada, relaxada, não é para você também que está perturbando a vida do seu próximo, falando mau testemunho, né? Também não é para você que está servindo o Deus Mamon, o Deus Cacau, dorme e acorda falando em dinheiro, ok? Essa mensagem também não é para você que vive em fofoca, mentira, calúnia e difamação e passa a noite e dia arquitetando o mal. Eu quero dizer para você que está tudo bem, viu?
Não tem nada demais acontecendo. Isso aqui é só erosão de chuva, tá bom? Esta mensagem, na verdade, é para a igreja pura, santa, justa e salva, porque eles entenderão. Há muito tempo atrás, eu tinha estudado sobre o livro Apocalipse de Baruque, que foi considerado um livro apócrifo e retirado da nossa Bíblia. Também lendo os comentários, eu vi o comentário de Edmar Alves, pedindo para que falasse sobre esses livros. Bom, já que o vídeo está em ponto de bala, vamos lá. Apocalipse de Baruque, capítulo 24 ao 27. Vai falar exatamente a ordem dos acontecimentos para o fim dos tempos. Bom, vão acontecer 12 coisas, né? 12 acontecimentos no mundo inteiro. As pessoas não perceberão que é o fim. Eu vou falar de uma forma bem rapidinho, porque é exatamente assim que está escrito no livro, tá bom? E eu espero que traga alguma coisa para acrescentar no conhecimento de vocês. Primeiro, privações e escassez de absolutamente tudo e um espanto terrível. Matança dos poderosos, dos ricos, dos governantes e políticos em geral. Morte de muitos e a redução da população. Espada e guerra. Fome e miséria. Dilúvio de chuvas. Terremotos como nunca houve sobre a Terra e um horror mundial. Encontro com espíritos e demônios. Queda de fogo do alto. Roubos, saqueios e opressões. Crimes e mais crimes e devassidão. E agora tudo isso junto e misturado. E as pessoas do mundo não perceberão que é o tempo do fim. Haverá proteção somente para aquelas pessoas que apoiarem a Israel ou que não conhecem e nunca nem ouviram falar. Choverá maná do céu para sustentar alguns. O Messias vai começar a se manifestar. Ocorrerá a ressurreição dos mortos em Cristo. Sião será destruída, Jerusalém, e em seguida reconstruída. A morte do dragão, Leviatã. E agora vem aquele versículo que eu tenho um pouquinho de pavor. Felizes os que desde agora morrem no Senhor. Mas em Apocalipse de Baruque diz o seguinte: melhor seria sucumbir do que ver
todos esses horrores. Gente, existe um apocalipse mais específico do que esse? Eu não conheço. O que você achou? Escreve aqui embaixo pra mim. Um beijo e a gente se encontra no próximo vídeo. Tchau! Gente, eu estou aqui exatamente no lugar onde foram encontrados os pergaminhos, mais ou menos há 50 anos. Ali naquele buraco. Por causa de uma cabrinha, uma cabra que sumiu, o pastor foi atrás. Olá, gente linda que me assiste, muito obrigado pela sua audiência. Bom, ficou uma pergunta muito importante sem responder, mas se eu respondi, me perdoem, eu vou responder agora. Por que eu não faço lives, vídeos ao vivo? Tá bombando, né? É a onda do momento. Eu não faço, porque como vocês já sabem, eu tenho parentes muito complicados, né? De primeiro, de segundo, de quarto, de 666 graus, e eu não quero que eles entrem aqui e façam bagunça, vocês não merecem uma coisa dessa. E outra que às vezes eu falo uma abobrinha ou outra que eu gosto de dar uma cortada, né? Cai bem dar uma cortada. Eu li um livro de Melquisedeque, eu não sei se é o verdadeiro, se é o primeiro, se é o último, se ele que escreveu, se outro que escreveu. Eu sei que foi um livro maravilhoso, eu vou tentar resumir o máximo aqui para vocês, tá bom? Existia uma cidade chamada Salém, e o rei dessa cidade se chamava Adonias. Adonias, pois é. E era uma cidade muito bonita e pequena para 1.200 habitantes no máximo, tá? E o seu filho se chamava Melquisedeque, só tinha 12 anos de idade, era um garoto. E ele fez aquela cidade linda, cheia de mansões, a cidade era branca de doer os olhos. Pensa naquela época em que tudo era cor de poeira? Pois é, a cidade era toda branquinha, coisa linda, né? E as casas eram enormes, eram mansões. E ele falou o seguinte: eu vou deixar algumas pessoas morando na cidade e nós vamos fazer o teste. Não sei se era um ano. E as pessoas... Não, era mais de um ano. As pessoas que viverem sem egoísmo, sem cobiça, sem... Enfim, essas coisas que são as raízes de todos os males. O egoísmo estava em primeiro lugar. Sem ganância, sem mentira, sem roubar. Essas pessoas que passassem no teste ganhariam uma mansão dentro dessa cidade para viver lá eternamente. E ele sempre falava: ó, daqui a 6 anos eu vou dar a cidade para o meu filho governar, né? Até lá ele ia estar com o quê? 17 anos, por aí. E todo mundo adorava o garoto. E o Adonias escreveu uma lei que as pessoas tinham que seguir à risca, e ficava num pergaminho essa lei. E o príncipe, né, Melquisedeque, tocava instrumentos. Então ele tocava os instrumentos e tocava a lei do pai em forma de música, como se fosse salmos, né? E ele ia pela cidade tocando para as pessoas irem escutando e gravando as leis para não errar e ser vencedor e lá na frente ganhar uma mansão. E as pessoas repetiam essa lei, amavam essa lei desse pergaminho, era repetido o tempo todo. Em vez de armas, as pessoas teriam instrumentos musicais, todo mundo saberia tocar alguma coisa, dá para entender? E apareceu um jovem, muito parecido com o príncipe, muito conhecedor das leis, muito cumpridor, também sabia tocar, também sabia fazer músicas com as leis, tipo salmos, né? E o nome dele era Samael. E muito amigo do príncipe, os dois se tornaram melhores amigos. E o rei gostou muito disso, sabe? Desse garoto chamado Samael. Ele falou: o dia que meu filho se tornar o rei dessa cidade, o dia que eu coroar o príncipe como rei, o braço direito abaixo dele vai ser Samael. Só que Samael não gostou de ficar abaixo. Ele pensou: por que esse príncipe tem que ser acima de mim? Não, eu posso ser como ele. Porque, afinal de contas, nós dois sabemos a lei, nós dois sabemos cantar, nós dois sabemos tocar instrumentos, nós dois rodamos a cidade ensinando as leis para todas as pessoas. E o coração dele começou a se encher de inveja, de ganância, de orgulho, de tudo que não devia. Então o príncipe falou para ele assim: olha,
eu tô achando o seu comportamento muito estranho. Não se esqueça que isso aí é a lei, que você tá quebrando a lei. Como é que você vai ser abaixo de mim, sabe, ser tão importante, se você começar a descumprir a lei? Sabe o que Samael falou? O dia que eu for coroado, eu vou tirar até a lei. Porque o povo só cumpre a lei para passar no teste. Comigo não vai existir nem teste. Eles vão me amar, não vão precisar ficar debaixo desse jugo. Vai ser pela graça. Minhas palavras, tá? Não tem pela graça. Então ele falou, olha só, se tirar a lei, isso vai virar uma bagunça, vai ser como qualquer outra cidade, não vai ter amor, não vai ter harmonia, as pessoas não vão ser felizes, vai começar a ter morte, vai começar a ter traição, vai começar a ter roubo, tiroteio. Aí ele falou, olha só, quando eu governar, eu vou tirar tudo. Você vai ver, as pessoas vão ser verdadeiramente livres. Aí o príncipe ficou preocupado e achou que isso não ia dar certo. Aí chegou o prazo, já tinha passado algumas pessoas, né, aprovadas e tal, chegou o prazo de coroar o príncipe. E durante a noite, ele ouviu passos entrando dentro do salão e ele ficou preocupado de alguém roubar a coroa e o cedro, porque quem ficasse com esse cedro, espero estar falando certo, esse mastrozinho, né, de rei, iria governar. E ele teve a sensação que alguém estava roubando isso. Ele acordou o pai e falou, pai, eu tô ouvindo passos lá no salão, que eu vou ser coroada amanhã, e eu tô achando que alguém vai roubar a minha coroa. Ele, não, filho, relaxa, tá tudo bem. E ele dormiu. E na verdade Samael entrou lá e pegou o cetro e, sem ninguém saber, por detrás, ele já tinha falado com a população que quando ele fosse o rei ou governasse sobre eles, que eles não iam ser obrigados a guardar essa lei chata. E nisso, 1/3 da população estava com Samael. Então ele foi para fora da cidade, juntou esse pessoal todo que estava com ele. E nisso ele infernizou várias cidades, tentou invadir cidades, tentou dominar cidades. E eles ficavam nas cavernas, entendeu? Estudando a melhor hora de invadir Salém. Quando Melquisedeque acordou, foi para a coroação, o pessoal percebeu que estava meio vazio, né? Alguma coisa tinha acontecido. Não estava a cidade toda lá. Então, na hora que o pai Adonias abriu o estojo do cetro, estava vazio. Eu não sei se a coroa também foi levada, não lembro. E aí, ele saiu desesperado, porque quem tinha isso, aliás, no cetro estava gravadas as leis do pergaminho, teria o direito de governar. E ele saiu desesperado, pronto a resgatar o que era seu por direito. Quando Samael viu ele chegando, ele viu Samael já estava sujo. Primeiro ele rodou muito, depois que ele encontrou. Samael estava sujo e parece que ele jogou aquilo no chão tanto para apagar as leis, que o cetro estava sujo, arranhado, irreconhecível. Estava tudo errado, sabe? Parecia um mendigo. Aí ele pegou e falou assim, olha, eu vim resgatar o que é meu por direito. Aí ele falou assim, mas você tá pronto a pagar o preço? Ele, qualquer preço. Qual é o preço? Ele, você vai deitar aqui no chão, nu, e eu vou te espancar, vou fazer o que eu quiser com você. E aí você vai ficar com o cetro de volta. Topa? Aí ele falou, topo. Tirou a roupa, deitou, e Samael espancou ele, bateu, chutou, fez tudo que você pensar. E aí quando ele já estava praticamente desmaiado, aí ele falou, você não vai levar o cetro não, porque eu vou destruir as suas mãos. E pegou, esticou a mão dele e com o cetro furou a mão, fez uma ferida enorme, vazou do outro lado. E a mesma coisa na outra mão. E nisso, quando ele perdeu muito sangue, quando ele parecia que estava praticamente morto, Samael ficou assustado. Falou, matei.
E eles eram praticamente irmãos, considerados irmãos, sabe? Foram criados muito tempo juntos, eram melhores amigos. Então Samael fugiu e largou o cetro para trás. E aí, quando ele acordou, Melquisedeque acordou, todo ensanguentado, pegou aquele cetro, todo arranhado, não tinha lei mais escrita, estava irreconhecível. Ele chegou todo quebrado lá na cidade de Salém. Todo mundo foi perguntar para ele, o que aconteceu? Ai, meu Deus, o que houve? Ele chegou se arrastando, né? Ele estava praticamente morto há poucas horas atrás. E aí ele disse tudo o que aconteceu. Que Samael reuniu um pessoal rebelde, 1/3 da cidade foi embora com ele. E fez isso tudo com ele, mas ele conseguiu voltar com um cetro para casa, para governar para eles. E nisso passou mais um tempo até que ele se recuperasse, mandou tudo para o conserto, para reparação, para gravar novamente a lei, né, porque já tinha desaparecido. E o rei se recuperou, ficou com mais saúde, as mãos não curou totalmente, ficou a cicatriz eternamente, mas estava bem curado, sabe? Já não estava todo moído mais. E muita gente vinha para a cidade porque todos queriam morar lá. Era uma cidade que praticamente não tinha guerra nenhuma, era uma cidade que tocava música o dia todo, as pessoas recitavam as suas leis, aprendiam instrumentos, sabe? Era um lugar, tipo um pedacinho do céu. Então as pessoas saíam das suas cidades para tentar uma vaga em Salém. No dia da coroação, Samael entrou no palácio e ele achou que ele tinha matado Melquisedeque e que ele nunca mais ia ter que ver Melquisedeque. Mas aí ele viu que iam coroar um príncipe, ele ficou vendo quem ia ser coroado. E nisso entrou Melquisedeque, sentou com as mãos feridas, todo mundo chorava com a situação do que tinha acontecido e agora davam muito mais valor a ele do que antes. E tinha muita gente, tipo assim, ele carregou tanto que não fez nem diferença. Muita gente veio para a cidade para tentar morar lá, então assim, estava mais cheia, a cidade estava bem maior, estava toda reformada, estava bem melhor do que quando ele saiu. E ele estava mal vestido, mal cheiroso, todo irreconhecível, né? Com a cara horrível. E naquela época fechava-se a porta quando começava uma festa. E quando ele tentou ir embora, a porta estava trancada e ele não conseguiu sair. E coroaram Melquisedeque e Samael apareceu e foi reconhecido. E Adonias chamou ele e ele começou a encarar ele, ameaçar ele, sabe? E todo mundo já estava tão aborrecido com Samael, com o que ele tinha feito. E o povo de Samael já estava esperando a hora certa de atacar também, entendeu? Já estava do lado do negócio todo. Aí o pai falou assim, olha só, o negócio é o seguinte, vocês vão morar 6 dias nas cavernas de vocês. Vocês não são da caverna? Vocês vão ficar enfiados dentro dessas cavernas por 6 dias. E depois disso, eu vou acender uma fogueira e vocês todos vão morrer queimados. Deixa eu ver aqui as partes importantes, talvez eu tenha esquecido alguma coisa. Assim, Samael não queria nem calendário, tá? Ele disse que quando ele fosse governar sobre aquela cidade, nem calendário ia ter, porque esse negócio de contar os dias é penoso, não tem liberdade, esse negócio de ficar contando os dias, calculando. Então, assim, ele perdeu o tempo, ele esqueceu o tempo em que o rei seria coroado. Ele ficou perdido, porque ele não seguia mais nada, tudo é lei, tudo é saco, entendeu? E o dia do julgamento dele chegou e ele nem percebeu. O que eu achei de interessante? Nesse livro fala que
para que as pessoas herdassem Salém, elas também teriam que ser fiéis à guarda dos sábados, guardassem os sábados como dia de sagrado. Outra coisa, Abraão, quando ele se encontrou com Melquisedeque, ele se encontrou 2 vezes, é o que diz nesse livro. Uma vez foi quando ele recebeu as visitas, 3 homens na casa dele, e um deles disse que Sara ia ficar grávida. Esse mais falante, que disse que ela ia ficar grávida daqui a 1 ano, ela já era velha, estéril, e disse que ela teria um bebê no ano que vem. Ele diz nesse livro que era Melquisedeque, né? A gente considera que eram anjos. E é estranho porque Melquisedeque não tem, na Bíblia diz que ele não tem pai, não tem genealogia, não fala de filhos, é como alguém que não tem começo, nem meio, nem fim. A Bíblia deixa assim um mistério com relação a Melquisedeque. Outra coisa que Abraão se encontrou com ele foi quando ele venceu a batalha, lembra? Resgatou o sobrinho Ló, e aí ele devolveu o dízimo a Melquisedeque, e Melquisedeque trouxe pão e vinho para ele. Na verdade, Abraão foi convidado para a coroação de Melquisedeque. Esse pão e vinho, na verdade, era a festa que ele foi convidado para a sua coroação. Não foi uma santa ceia, lava-pés, não. Foi a festa da coroação de Melquisedeque, que Abraão e Sara foram convidados. O livro termina assim. Abraão chega para ele e fala assim: você sabia que nós estamos aguardando um Messias e ele tem uma história muito parecida com a sua? E Melquisedeque chorou, ficou muito emocionado e falou assim: escreve tudo isso, vamos escrever em livros e eu vou escrever também. Nós vamos guardar esses rolos numa caverna no deserto, e esses manuscritos vão ser encontrados nos últimos dias, presta atenção, por um beduíno da tribo de Tamirek, não sei falar essa palavra, no fim dos tempos. Gente, em 1946 para 47, no Mar Morto, foi encontrado esses manuscritos. Eles estavam praticamente se desfazendo na sua mão, porque são antigos demais, e lá diz, seriam considerados apócrifos pelos professores, teólogos, eruditos da época, mas mesmo assim, muita gente não aceitando, ele iria transformar vidas para o dia do juízo que estaria próximo. Aí você calcula, 1947 esses livros foram encontrados, né? São os manuscritos do Mar Morto. Quanto tempo já não se passou? Quase 50 anos. Então, gente, a gente está na beira, né, desse dia acontecer. Priscila, você acha que isso é verdadeiro, que isso é falso? O que você diz? Gente, não contradisse em nada na palavra de Deus. Só acrescentou. Então, assim, eu realmente achei fantástico. Eu vou deixar um link aqui embaixo. Se você quiser ler, você não vai se arrepender, tá bom? Esse livro foi colocado em livros de alquimia, foi jogado para ocultismo, bruxaria, justamente para quem precisa ler e entender, nunca ia se interessar. Dá para entender o que eles fazem? É isso aí. Vede de tudo, retém o que é bom. Beijo no coração, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Quando Salomão sugeriu que tudo que foi e será está escrito na Torá, não falava de generalidades. Existiu o que se podia encontrar muito detalhado, incluso o seu nome e o meu, a sua vida detalhada e o seu destino. Seria tal coisa possível? Em Salmos 139:16 diz: os teus olhos me viram, e no teu livro foram escritos todos os meus dias. Poderia ser a mesma Bíblia que nós temos à mão?
Entre muitas questões que se pode fazer, é que certas coisas ocorreram muito depois que se escreveram a Torá. Será possível prever o futuro? Não, a Bíblia condena qualquer forma de adivinhação. As profecias que falam sobre o fim do mundo, do anticristo, do sistema econômico do planeta conhecido como 666. A Bíblia proíbe consultar adivinhos, bruxos, astrólogos, e não podemos colocar os códigos bíblicos assim, pois seria um insulto a Deus. Nenhum ser humano poderia ter codificado a Bíblia. Alguma inteligência que se pode ver através do tempo codificou a Bíblia há mais de 3.000 anos com informação do mundo atual. Os códigos me dizem que há um Deus e há um plano e sua palavra é inspirada e tudo ocorre de acordo com o seu plano traçado. Decidimos provar os códigos bíblicos com um voluntário, Bob Berson, produtor da TV de Colorado. Ele é tratado como um homem de negócios em sua comunidade e foi isso que encontramos. Fiquei totalmente assombrado quando encontraram mais de 4.000 Berson. E não só isso, encontraram um Bob Berson. Minha universidade, projetos que havia realizado na minha carreira, o nome da minha filha, da minha ex-mulher, da minha mãe, do meu pai. É assombroso esse código bíblico. Um pastor que domina muito bem o hebraico passou muitos anos investigando os códigos bíblicos sem a ajuda de um computador. E ele descobriu. O primeiro capítulo de Gênesis está todo fundamentado na palavra de Deus. Mais de 1.000 nomes bíblicos de toda a Bíblia, como Abraão, Isaque, Jacó e suas esposas, Noé, Sem, Cão e Jafé. Também lugares como Egito, Assíria, Babilônia, Mesopotâmia, Grécia, Roma. Deus codificou isso. Não está em secreto, só oculto. Isto prova a existência de Deus, da divina inspiração, das Escrituras e da confirmação de Cristo como Messias. Esta é uma das matrizes mais largas de Gênesis 1. No meio está Elohim e Yeshua, cercado pela palavra Messias, e também Salvador, Redentor, verdadeiro e autêntico. E Yahvé como comprovação. Isso garante que Jesus realmente é o Messias. Há 16 anos, um grupo de cientistas judeus criaram um programa de computador que detectavam palavras codificadas da Torá, dos 5 primeiros livros da Bíblia, tomando a primeira letra, saltando algumas casas, tomando outra letra e saltando da mesma forma, até encontrar a mensagem criptográfica de letras equidistantes. A palavra Torá em hebraico tem 4 letras, T-O-R-H. No livro de Gênesis, de 50 em 50 letras, encontramos a palavra Torá. Porém, poderia ser apenas uma coincidência. Mas no próximo livro, encontramos novamente a palavra Torá, de 50 em 50 letras. E em Números e Deuteronômio, encontramos a Torá ao contrário, como se os 2 primeiros apontassem para Levíticos, e os 2 últimos também apontassem para ele. Mas em Levíticos, saltando 50 letras, temos a palavra Iavé ou Javé. Tudo aponta para o nome de Deus. Desta forma, nós temos os 2 livros que trazem a Torá, apontando para o meio, os 2 últimos livros, a palavra Torá ao contrário, apontando para o livro de Levíticos, que tem a palavra Iavé. Agora que temos computadores modernos, podemos constatar que a probabilidade que isto ocorra por acidente é 1 em 3 milhões. Os primeiros livros da Torá sugerem que Deus citou letra por letra a Moisés, com uma sequência precisa, sem espaços nem pontuação.
A história da humanidade, poucas coisas têm sido tão bem guardadas e conservadas com tanto cuidado como são os rolos da Torá. Os rolos da Torá foram escritos à mão por escribas que recebiam treinamento e preparação. Se por um acaso omitir ou rasurar uma só letra, poderia destruir todo o universo. Descobriram através dos códigos da Torá o nome e as datas de nascimento de 34 sábios mais famosos da história judaica. A probabilidade matemática de que tal coisa era casualidade era impossível. Com certeza Deus citou a Moisés, letra por letra, de todo o Gênesis. Este estudo teve prestígio pela revista Ciência e Estatísticas para ser revisado e publicado. Mas muitos cristãos e judeus não aceitaram os códigos bíblicos. A própria Bíblia diz em Provérbios 25, 2, que diz assim: a glória de Deus está nas coisas encobertas, mas honremos aqueles que as descobrem e nos explicam. A gente nunca deixa de sentir fascinação pelos códigos secretos da Bíblia. Em 1994, o mundo científico e religioso se estremeceu com um artigo publicado pela revista Ciências e Estatísticas. De acordo com este, o livro de Gênesis continha o nome de pessoas que viveram muito tempo depois que ele fora escrito. Poderia, por acaso, esse código revelar o futuro? Ele prova que Jesus é o Messias descrito pelo Novo Testamento? Descreveria o ódio no Oriente Médio? Se pode verificar a veracidade do código e a condição do mundo atual. Poderiam os computadores modernos revelar o descobrimento científico mais magnífico de todos os tempos? Em 1990, a cidade de Tel Aviv, Israel, temia as ameaças de Saddam Hussein. A pergunta não era se iriam disparar mísseis, mas sim quando ele faria isso. Poderiam usar armas químicas ou biológicas. Se o governo de Israel soubesse pelo menos quando se sucederiam os ataques, poderiam se preparar melhor. Mas tudo o que podiam fazer era preparar os cidadãos para o pior, 24 horas por dia, 7 dias na semana. Entretanto, em Jerusalém, 3 cientistas israelitas estudavam a Bíblia com a ajuda de computadores, a fim de descobrir a data exata do ataque. Estavam buscando algo impossível e muito específico no futuro e descobriram que ocorreria no terceiro sabate, 18 de janeiro de 1991. Então, informaram ao Serviço Secreto de Israel. E, assim como previsto, Iraque disparou o primeiro míssil na cidade de Tel Aviv. A equipe de investigadores, cientistas, haviam decifrado a data exata mediante o assombroso código bíblico. Um ano antes do assassinato do primeiro-ministro de Israel, Isaac Rabin, Michael, um cientista, descobriu o nome deste nos códigos da Bíblia e tentou desesperadamente avisá-lo. Porém, não deram crédito ao aviso. Antes que se passasse um ano, o primeiro-ministro foi assassinado. Algum tempo depois, ele descobriu o nome de um outro político de Israel. Porém, desta vez, a mensagem era diferente. Encontramos o nome de Netanyahu e escrito eleito. E me preocupei, porque todos nós sabíamos que ele perderia as eleições. Não havia dúvida alguma. Então, será que o código bíblico estava errado? Então esperamos uma semana. Depois, Netanyahu foi eleito. A quantidade de papel era tanta que não se podia contar. E isso foi previsto há mais de 3.000 anos atrás. Descobriram coisas terríveis, como a imunodeficiência adquirida, AIDS. No 5º capítulo de Gênesis, existem codificados relacionados ao vírus, palavras como sangue, morte, vírus, imunidade.
A reunião dos inimigos mais antigos da história, como Isaac e Ismael, também está na Torá. O processo de paz no Oriente Médio revela a tensão do mundo nos últimos anos e nos capítulos 8 e 9 de Deuteronômio. Revela os personagens envolvidos nesse processo, assim como os eventos que estão se sucedendo. Encontramos as palavras paz, Israel, tratado, Arafat, Isaac Rabin, Simão Peres. Na Torá também encontramos 57 datas específicas da vida de Thomas Edison e os de suas esposas, lugares onde viveu e seus inventos. E você acha assombroso tanta informação em um texto pequeno? Então, considere isso. Um estudante dos códigos da Bíblia descobriu que toda a história de Israel poderia estar codificada no capítulo 32 de Deuteronômio. E no mesmo capítulo, este estudante encontrou o seu próprio nome. Os códigos bíblicos estiveram guardados por anos, aguardando a invenção dos computadores para demonstrar que realmente ele existe. Pelo fato que podemos afirmar hoje, os códigos bíblicos não são exclusivos de matemáticos, cientistas e estudiosos da matéria. Deus não confiou sua palavra aos espertos, mas sim a gente comum, pescadores, cobradores de impostos. Deus sempre colocou as suas mensagens de um jeito que todo mundo poderia entender. Terríveis furacões como o de George foram codificados, mostrando os países que seriam afetados. A data exata, dia 22, 23 e 24 de setembro de 1998, o número de mortes no desastre e a categoria de grau 5. Mostrou também viagens ao espaço e assuntos triviais como o resultado de jogos de beisebol, o nome de todos os grandes rebatedores, sua melhor temporada e suas histórias no beisebol. Encontraram também 27 termos relacionados ao ataque estadunidense no Quênia. 12 semanas antes do incidente, temos os nomes como Embaixada Estados Unidos da América, Coche, bomba, 247 mortos, Nairobi, Quênia, matar e destruir. Dia 7 de agosto de 1998, às 10h45 horas da manhã, e o nome de 2 homens identificados como terroristas. Cremos que estamos diante de um crescimento petrolífero maior deste mundo, porque nossos geólogos dizem que esta riqueza está a grande profundidade no território de Israel. Quando vi falar dos códigos bíblicos, pensei, será que algo tão grande vai existir na história de Israel? Como podem os códigos bíblicos serem tão seguros e exatos quanto a profundidade e o dia que provavelmente vamos encontrar o petróleo, o mês e a quantidade? Eu tratava de investigar os códigos bíblicos sobre a extração do petróleo em Israel. E o resultado era uma matriz muito impressionante. Encontrará petróleo na região do Mar Morto em abundância. Está tudo confirmado nos códigos bíblicos. Em Nova York, Kid Jackson estava estudando uma matriz da Torá que prediz a destruição da Babilônia moderna e, como alguns sugerem, esta é a cidade de Nova York. Eu encontrei uma matriz no livro de Levítico que predizia um ataque terrorista contra Nova York um pouco depois do ano 2000. A informação codificada se assemelha ao livro de Apocalipse. Pode ocorrer também nos próximos 10 anos. O código bíblico não nos fala de um futuro inevitável. Nos dizem de todos os possíveis futuros que escolhemos e que vai determinar o enlace. A mensagem mais importante do código é que podemos colaborar com o nosso futuro. Eu creio que é por isso que a Bíblia foi codificada, para que tenhamos essa advertência a tempo para poder nos salvar.
Pode alguém duvidar da existência de Deus? Acaso Jesus e Yeshua está em cada matriz do código bíblico? Acaso os códigos bíblicos não confirmam que a Bíblia é inspirada e verdadeiramente é a palavra de Deus e deve ser estudada cuidadosamente? E que tal descobrir que a parte mais emocionante e mais importante dos códigos bíblicos é acerca de você? Olha que interessante que eu achei aqui, um livro infantil com poemas e orações a Satanás, distribuído nas escolas públicas. Muito interessante, né? Estava lendo o blog Parceiro Medo B, quando uma mãe chamada Janilda Prada encontrou um livro na mochila da sua filha de 9 anos. O livro a deixou assustada. O nome do livro é Máquina de Brincar, do escritor gaúcho Paulo Bentencourt. O livro tem 2 versões, uma para se ler no claro e outra no escuro, contendo poemas e orações a Satanás. A mãe colocou esse post no Facebook para deixar alerta às outras mães. O autor Paulo Bentencourt se defende dizendo que não há mal algum em brincar com a palavra Deus ou diabo, é só descontração. As crianças amam terror e coisas obscuras. Interessante. Esse aí é o livro, ó, A Máquina de Brincar. Essa é a capa do livro, essa é a parte para se ler no escuro. E agora vem a oração a Satanás. O diabo que me carregue. Ó diabo, meu grande amigo, vem brincar comigo, a tua cara malvada deixa Maria assustada. Ó diabo, meu grande amigo, vem brincar comigo, do teu olho, de repente, cai uma lágrima de sangue. Ó diabo, meu grande amigo, vem brincar comigo, a tua testa é coroada por 2 guampas afiadas. Ó diabo, meu grande amigo, vem brincar comigo, todos os filmes de terror tu escreveste com amor. Ó diabo, meu grande amigo, vem brincar comigo, a tua capa vermelha me empresta pro carnaval. Uma coisa linda, né, gente? Sossega, vão falar mal aqueles que não estão contigo, que não foram convidados pelo diabo, meu grande amigo. Ainda bem que eu não fui convidada. E agora, é a parte de Deus. Vamos lá. O que Deus nos deu? Vai falar que não deu nada, quer ver? Não sei o que, afinal, Deus não manda um sinal. Ó, que coisa, e Satanás manda sinal o tempo todo. Ah, interessante. Mas tento adivinhar. Se em Deus eu acreditar, vou enxergar lá no céu o mais bonito dos espelhos. O mundo vai ser melhor e eu vou me salvar. Se de Deus eu aceitar esse segredo tão grande de conversar com o invisível. Quem já viu sua cara? Quem já falou no ouvido desse pai tão desconhecido? Que interessante. Eu ainda não. Ah, mas o diabo sim. Mas esperem, que um dia descubro tudo. Deus é só uma ideia? Deus é o nome de uma esperança? Deus é um pedido de socorro? Ou Deus ainda é criança? Brincadeira não. E por ser tão pequenino, tem medo de descer do céu, a terra cá embaixo, tão longe. O que Deus nos deu, eu sei. Vamos brincar de cabra cega? Topamos. E ele respondeu, vou me esconder para sempre. Não é que o capeta venceu? Interessante, né? Aí eu te pergunto, o governo cuida da saúde? Não. Da educação? Claro que não. Ele dá iluminação pública direitinho, água, esgoto. O Brasil é um exemplo de país, né? Mas dos nossos filhos ele quer cuidar. Educar do jeito dele. É cartilha pornográfica, é a lei da palmada. Enquanto isso eu vou protelando cada vez mais em fazer um neném, né? Tudo que esse governo quer é aumentar o exército do inferno. Abre o olho, minha gente.